iniciar a nossa aula de hoje. A gente estudou semana passada sobre... A gente falou um pouquinho sobre uma hierarquia de amores, né? Não sei quem é que lembra, mas a ideia é que Jesus vem até nós e ele diz, segue-me. Ele comanda, segue-me. E esse comando é para viver uma vida pessoal com esse Redentor. E a gente tentou explorar o que significa seguir Jesus, né? Quando Jesus chega até nós e diz, segue-me, ele abala toda a nossa estrutura de hierarquia de amores. Toda a ordem dos nossos amores a ordem é obrigada a se reordenar. E aí o que a gente antes tinha como prioridade tem que descer, porque Jesus agora é a prioridade. As nossas afeições, nossos maiores amores, aquilo que nos motivava tem que mudar. Quando Jesus chega diante de nós, ele muda a nossa identidade de uma forma que a camada principal de quem nós somos muda. Se antes era o trabalho, não é mais o trabalho. Se antes era o casamento, não é mais o casamento. Se antes nossa camada principal de identidade era os filhos, ser o pai ou uma mãe, não é mais essa camada principal. Se antes era o dinheiro, também não é mais. Se antes era a sexualidade, também não é mais. Então, nada disso é a camada principal de identidade que a gente tem dentro de nós. Jesus exige a primazia. Tá? Foi disso que a gente falou semana passada. Então, quando Jesus nos diz, segue-me, ele está nos convidando a nos reidentificarmos e a nos identificarmos com ele. E como o nosso tema geral aqui é identidade, até o nome do livro que a gente está tratando, do reverendo Ricardo Barbosa, chama Identidade Perdida. E a ideia é que quando Jesus nos chama, ele diz, segue-me, ele nos convida a entrar numa nova identidade, uma identidade que foi perdida. E hoje a gente vai falar sobre como essa identidade foi criada a princípio. Porque antes da gente se colocar nesse lugar de amar outras coisas antes do nosso Deus, de nos identificarmos com coisas à nossa volta e assim vai, Deus nos criou bons, certo? Deus criou o homem bom com a possibilidade de cair. Nós cremos nisso. Então, o tema de hoje é criados à imagem e semelhança de Deus. A gente vai falar um pouco de antropologia bíblica. Criados à imagem e semelhança de Deus. E a gente volta a perguntar quem nós somos. Semana passada eu mencionei que quando a gente pergunta quem nós somos, é que quando a gente vai se apresentar, talvez a primeira resposta seja sua profissão, né? Você se apresenta, eu trabalho no tribunal, eu sou médico, e assim vai. E esse é um jeito de responder a pergunta, o quem nós somos, colocando a identidade ali ao redor, né? Agora, existe uma resposta mais profunda, né? Quando a gente pergunta quem nós somos, e de um ponto de vista um pouco mais filosófico, mais profundo. E não vai bastar dar uma resposta, eu sou minha profissão, né? Você vai precisar dar uma resposta um pouquinho mais profunda que isso. E aí a filosofia tenta dar conta. A filosofia que eu digo, a filosofia que está à parte das escrituras, separada das escrituras. Então, hoje em dia, a gente ouve uma resposta, às vezes, pessimista para essa pergunta. Quem nós somos, os seres humanos? E aí o Sproul ele cita assim, ouvimos com frequência que somos acidentes cósmicos. Não é? O que é amor? É um conjunto de reações químicas. Aí, por mais que na experiência ninguém consiga sustentar que o amor é isso, que o amor a gente sabe dentro de nós que é mais do que reações químicas, esse discurso vai dizer que a gente é um conjunto de células. Só isso. Um acidente cósmico. Ao acaso, nem era para a gente estar aqui, não tem um propósito específico, né? É um acidente. Ou então, ele diz assim, dizem que os seres humanos são germes amadurecidos, que vivem num dente de engrenagem da vasta máquina cósmica que está destinada à aniquilação. Então, o universo está expandindo e no final tudo vai morrer, as estrelas vão se apagar e tudo vai se acabar.
E o que isso significou a gente aqui? Nada. Né? É uma resposta um tanto pessimista, mas não é uma resposta que a gente deixa de ouvir hoje em dia. A gente ouve muito essa resposta. O filósofo Jean-Paul Sartre, né? Para quem só conhece Jean-Paul Sartre pela música do Palavra Antiga, né? Eu leio Huckmark e você Jean-Paul Sartre. Ninguém pegou a referência? E esse pessoal, ó, aqui, Palavra Antiga, tá. Ele falou, ele era um filósofo existencialista, ele definiu o homem como uma paixão inútil. E seu comentário final sobre a importância da humanidade foi uma palavra: náusea. Olha só. Mas então tem essa linha mais pessimista, sim. Mas também, ironicamente, tem uma linha mais otimista, mesmo entre ateus ou pessoas de outras religiões. Qual que seria uma linha mais otimista? Diante de tudo isso de que não existe Deus, ou diante de todo o acaso, mesmo que Deus seja uma força impessoal e tudo mais, eles vão dizer, diante de tudo isso, eu afirmo e batalho por direitos humanos, pela dignidade humana. A gente pode ver, existem ateus, pessoas que não creem em Deus, pessoas não cristãs, que são ativistas da dignidade humana, dos direitos humanos. A gente não nega isso, né? Então, não é porque é descrente que a gente taxaria essa pessoa como se ela não pudesse fazer boas obras no sentido horizontal aqui, né? A gente vê a pessoa, às vezes, fazendo coisas boas, lutando por direitos bons. Então, a gente nunca negou isso. A gente tem a chamada doutrina da graça comum. Deus, ele usa até mesmo descrentes, até mesmo pessoas não cristãs. Mas é uma posição que a gente diria que ela é incoerente com uma posição que não acredita em Deus. Porque, afinal, como a gente embasa os direitos humanos, a dignidade humana? Por que o homem é digno? Por que o homem tem direitos? A gente faz essas perguntas e o Sproul diz assim: essa visão superficial da dignidade do ser humano se baseia, em última análise, em recursos emprestados do judaísmo e do cristianismo, que veem a dignidade da espécie humana estabelecida pelo ato criador de Deus. O que eles estão dizendo com isso, os autores que argumentam? Eles estão tomando capital emprestado, né? Por que eles estão emprestando isso? A sociedade foi se desenvolvendo, foi se cristianizando, surgiu do cristianismo, das escrituras, esse conceito de dignidade humana. E isso se institucionalizou na sociedade através de leis, né, direitos humanos, internacional. Mas, conforme a sociedade foi apostatando, eles tentaram cortar o galho que segurava eles na árvore, né? Essa coisa assim, eu quero ficar na árvore dos direitos humanos, mas eu corto o galho, e agora eu não tenho nada que me segure mais para entender que o homem é digno. E, curiosamente, eles reconhecem isso. Alguns filósofos, pessoas que defendem os direitos humanos, eles vão reconhecer isso. Mas existe uma linha que é assim: é verdade, o mundo é o acaso, é tudo caos, não tem sentido em nada, mas eu corajosamente vou viver um sentido, vou criar um sentido para a minha vida, e o sentido da minha vida é lutar pela dignidade humana. Está vendo como parece nobre? Mesmo que eu me encontre nesse mundo sem sentido, eu vou viver com sentido. Então tem essa linha de pensamento, embora seja um salto de fé. Olha só, é fé. Não tem um motivo racional para justificar a dignidade humana. Mas essas pessoas não querem viver num mundo que não tem a dignidade humana. Já pensou viver nesse mundo que o humano serve para nada? O humano é a mesma coisa do que um animal e assim vai? Então, tem gente que vai falar, não importa, o humano não importa. Tem gente que vai chegar a esse absurdo. Mas muitas pessoas vão falar, olha, eu não vou seguir as consequências lógicas da minha visão sobre a humanidade. Mas por que é um capital emprestado? Porque nas Escrituras a gente tem a base para a gente dizer que o homem é sim digno. Então vamos lá para Gênesis 1:26. As Escrituras, elas ensinam quem é o homem em diversos estados, né? É o homem como criado, a gente chama o homem no estado de inocência. Aí depois que o homem foi criado, o homem caiu, é o homem no estado de pecado. Depois Deus veio nos resgatar em Cristo, e quando Ele nos regenera, é o homem no estado de graça. E depois que Ele voltar
e glorificar os seus, vai ser o homem no estado glorificado. Então a gente estuda o homem, o ser humano, partindo nessas partes, né? Quais são as partes de sempre? Criação, queda, redenção, glorificação. Quem é o homem? A gente responde em 4 etapas. O homem conforme foi criado, o homem no estado de pecado, após a queda, o homem em estado de graça, sendo reconstituído, sendo restaurado na imagem de Deus, e o homem glorificado com a imagem de Deus restaurada, a imagem e semelhança de Deus restaurada. Então, Gênesis 1, 26, o pessoal do microfone está ligado? Para sair correndo com o microfone? Não tá. Gênesis 1, 26, quem é que pode ler para mim? Levanta a mão. O primeiro eu pego aqui, eu entrego o microfone. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Ok, esse texto é importante para a gente, né? Deus falou, criemos, ele fala no plural, o pessoal fica confuso com esse plural, tem várias propostas de explicação, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nunca me aprofundei nesse plural, mas a minha tendência é concordar com quem diz que é a Trindade. É a Trindade, façamos, né? Na semelhança da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas então, a primeira afirmação, baseado nesse texto, né, de que o homem é a imagem e semelhança de Deus, é que o homem é de identidade derivada, certo? Então, o Ricardo Barbosa diz, nossa humanidade foi inspirada no próprio Deus. Então, se você quer saber o que é ser humano, você tem que entender o que é ser Deus. Olha só que coisa, parece paradoxal, né? Porque ser humano é quase que o oposto de ser Deus, né? Porque Deus é completamente diferente de nós. Sim, em algum sentido, ele é totalmente transcendente, mas existe similaridade, né? É o que está falando aqui. Então, por ser imagem de Deus, nossa orientação tem como ponto de partida a relação vertical com o Criador. É o Ricardo Barbosa falando aqui. E aí, classicamente, o João Calvino, né, a gente cita bastante Calvino, que escreveu as Institutas, uma citação clássica dele é de que o conhecimento de nós mesmos depende do conhecimento de Deus. Então é aquela coisa, por que a gente gasta tempo estudando doutrina de Deus? Pessoal lá do Verdades Sólidas, tá, isso já, não sei se vocês vão passar no teste do Verdades Sólidas, hein? Que é a classe de início, né? Que tem os atributos, 2 tipos de atributos em Deus. O pessoal do Verdades Sólidas foi recente, hein? Atributos comunicáveis e incomunicáveis. E justamente os atributos comunicáveis significam as formas em que Deus tem características que se assemelham a características, nós nos assemelhamos a características de Deus. Então, por exemplo, quando eu digo que Deus é amor, a gente tem um pouco de experiência de amor na humanidade também, né? E isso em vários aspectos. Deus, o que tem a ver a similaridade entre nós e Deus? Tem muita coisa que tem a ver com Deus, que também tem a ver com o homem. Certo? Deus é racional. O homem é racional. Deus sente emoções, né? Pelo menos a Escritura descreve ele sentindo tristeza. Nós sentimos tristeza. E tem tanta coisa que a gente tem uma similaridade com o nosso Senhor. Aí você fala, não, é porque Deus que está parecendo o homem? Não, é a gente que parece Deus. A gente acha, às vezes, que relacionamentos, por exemplo, amizade, viver uns com os outros. Gente, isso tem uma raiz, uma âncora eterna, porque Deus é comunidade antes da igreja ser comunidade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo interagindo entre si, glorificando um ao outro, e nós, quando somos incluídos no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, nós vivemos essa relação de comunidade.
Então, quando a gente volta lá antes da criação do mundo, já havia amor, já havia relacionamento. E essas coisas estão, né, no cerne de quem nós somos, porque estão no cerne de quem Deus é. Então, o Calvino disse assim: é certo que o homem nunca compreenderá bem a si mesmo se não tiver primeiro contemplado o rosto de Deus e depois descer e considerar a si próprio. Eu só vou entender a mim mesmo quando eu entender quem é o Senhor. Quando eu estudo sobre quem é Deus, Escrituras, com a revelação dele sobre quem ele é, isso vai jogando luz sobre quem eu sou. Afinal, nós não fomos chamados para seguir a Cristo, para nos identificarmos com Cristo. Quanto mais parecidos com Cristo, mais eu entendo melhor quem eu sou. Então eu fico cada vez mais parecido com Jesus. Então minha identidade vai virando a identidade dele. Mas é aí que a gente vive a plenitude de quem nós somos, de quem nós fomos criados para ser. Então nós somos derivados de Deus, similares a Deus, mas nós também somos distintos do resto da criação. Nós somos distintos de Deus em alguns aspectos, são os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Tem maneiras que a gente descreve Deus, em que a gente descreve justamente falando que ele não é como nós. Então, existem muitas diferenças, certo? Por isso que às vezes os teólogos dizem ele é o totalmente outro. Ele é o totalmente outro no sentido de que ele é muito diferente, ele é transcendente. Mas essa afirmação, às vezes a gente faz ela muito, que ele é o totalmente outro, ela não pode chegar ao ponto de excluir uma similaridade entre nós e nosso Deus, que é o que os criadores dessa expressão, às vezes tem que ter cuidado com a expressão que a gente usa, né? Não sei se vocês já ouviram, pessoas, às vezes teólogos ortodoxos, pessoas sérias, cristãs mesmo, falam isso, né? Deus é o totalmente outro. Sim, mas quem criou essa expressão, que foram teólogos não ortodoxos, né? Neo-ortodoxos, eles queriam dizer que Deus era o totalmente outro mesmo, sem conexão. Não, e aí a gente não pensa exatamente assim. Não é a imagem e semelhança de Deus? Então, só para a gente ficar atento, existem similaridades. Somos distintos de Deus, mas parecidos com Deus no nosso ser. Mas também somos distintos do resto da criação. Então, o homem foi constituído de uma forma distinta. No texto que a gente leu lá, Gênesis 1, 26, não diz que ele tem que ter o quê? Sobre os peixes do mar, as aves do céu? Domínio, né? Então Deus nos criou como vice-regentes. O resto da criação reflete a imagem de Deus? Faz assim ou assim para eu saber. Sim, né? Reflete a imagem e a glória de Deus, mas não da mesma forma. Reflete e revela a glória de Deus, mas não é a imagem e a semelhança de Deus, como o ser humano é. O Sproul tem outra citação dele que ele diz assim: o mundo em que vivemos hoje coloca mais valor em ovos de tartarugas marinhas do que no embrião humano. Olha só. Damos mais dignidade a baleias do que à humanidade, o que é contrário à ordem da criação. O homem sobre os animais. Nós fomos criados para ser vice-regentes, representar a Deus diante do mundo. Então, um dos significados de ser imagem e semelhança, quando o pessoal vai estudar como é que era, por exemplo, essa palavra imagem era usada no contexto do Egito e assim vai, você tinha imagens do faraó em coisas, em bandeiras e assim vai. E essa imagem era, às vezes alguém que chegava com a imagem de faraó estava representando o faraó para com os seus servos e assim vai, né? Então disso a gente tira também que ser imagem de Deus é também ser esse vice-regente que representa Deus diante da criação. Por isso que a gente domina sobre a criação. Não é um domínio opressor no sentido de destruir a criação, que Deus também nos colocou para cultivar e guardar o jardim, mas é um domínio, certo? Nós somos mestres, éramos para ser mestres sobre a criação. É claro que aí veio a queda, bagunçou as coisas e a criação se revolta contra o homem. A gente não consegue controlar ela direito, a criação mata a gente, né?
desastres naturais. Tem um certo senso que a criação é até um pouco selvagem para com o homem, né? Mas isso foi consequência da queda. Mas tudo bem, Salmo 8, que é um outro texto importante, quando a gente fala dessa identidade criada. Quem é que pode ler para mim? Versículos 3 a 6. Levanta a mão, por favor. Salmo 8, de 3 a 6. Ali Tito, aqui na frente. Ó. Ok. Então, olha só, ser imagem e semelhança de Deus implica e envolve ter essa posição de honra diante da criação. E o salmista reconhece que a gente não merece isso mesmo, não. Quem é o filho do homem para que o Senhor tenha nos colocado, nos feito só um pouco, olha só, um pouco menor do que Deus? É claro que ele está usando esse jeito de falar para destacar a nossa posição diante da criação. Deus é muito maior que a gente. Mas Deus nos dá isso de forma imerecida, né? Ele nos fez imagem e semelhança, também representando o domínio de Deus sobre a criação. Então, a forma como a gente lida com a criação devia ser uma forma que representa o próprio Senhor. Uma forma boa, uma forma amável, né? Então, existe um equilíbrio, eu não vou entrar tanto nesse aspecto, mas existe um equilíbrio entre fazer uma exploração da criação e a gente dominar a criação de uma forma saudável. Então, por exemplo, existe um equilíbrio entre ter um animal de estimação e cuidar dele bem. E também entre gastar a vida da família com o animal de estimação. Entende? Existe um equilíbrio também entre não apoiar talvez coisas que a gente não pensaria tanto. Eu lembro no seminário eu li um texto que o pastor Emílio passou para a gente, e ele é contra a caça esportiva. Por que ele é contra a caça esportiva? Porque a gente está se divertindo à custa da vida e, às vezes, de algum maltrato dos animais, né? Então é uma reflexão importante. A gente pode só maltratar os animais? Não, a gente não pode maltratar. A gente pode também priorizar, aí, pessoal, às vezes no consumo, ou o jeito que a indústria cria animais para serem abatidos e assim vai. Tem a ver com a Escritura a gente fazer isso de uma forma saudável? Se a gente vai matar um animal, que a gente faça de uma forma com cuidado, né, com carinho? Tem a ver. Mas a gente não chega a ser vegano, vegetariano, certo? Porque Deus nos deu os animais para mantimento. Então a gente tem que alcançar um equilíbrio na forma que a gente lida com a criação. A gente não pode fazer indústria poluindo tudo, jogando lixo para qualquer lugar, não importa nada, pode desmatar mesmo. Não, a gente não chega lá. Mas também a gente não defende uma criação intocada. Tem que tocar na criação, tem que mexer com a criação. Só que de uma forma sustentável, saudável, e assim vai. Então, quando o pessoal vai tratar dessas pautas, a gente, às vezes, se a gente tenta ser bíblico no sentido de cuidar da criação, o pessoal chama a gente de esquerda. Mas se a gente fala que tem que usar a criação para desenvolvimento, o pessoal chama a gente de direita, né? Mas a gente está nas escrituras aqui, irmão. Ó, cuida e também domina, né? São as duas coisas com equilíbrio, com saúde, de forma saudável. E imagem e semelhança, quando a gente pensa nesses dois termos, tem alguns teólogos, né, de outras linhas que dão uma viajada, do tipo, imagem é uma coisa, semelhança é outra coisa. E a gente entende, na teologia reformada em geral, que imagem e semelhança é um jeito, usar dois termos para descrever a mesma coisa. Tá bom? Não
necessidade de identificar uma coisa para a imagem, outra coisa para a semelhança. O pessoal chama isso de endíades. Palavra difícil, endíades. Que é uma estrutura gramatical que duas palavras se referem à mesma coisa. Por exemplo, lá em Romanos 1:18, ele fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Impiedade e perversão são dois termos que estão descrevendo a mesma coisa. É a maldade dos homens. Imagem e semelhança também são dois termos que descrevem essa similaridade, essa conexão que a gente tem com o Senhor. Então, como eu perguntei, Deus é totalmente outro? No sentido estrito da palavra? Não. Totalmente outro, sem conexão? Não, tem conexão. Deus não fala com a gente? Quando Deus revela uma coisa na Escritura sobre quem Ele está revelando um conhecimento verdadeiro sobre quem Ele é para nós. Não é só uma figura, não é só uma sombra sempre. Ele está revelando quem Ele é para nós. Nós realmente conseguimos conhecer Deus. Isso é algo diferente, porque tem gente que vai dizer, a gente nem consegue conhecer Deus de verdade, a gente tem um contato com a revelação dele nas Escrituras, mas é um contato só simbólico, a gente nunca vai conseguir, sabe, entender Deus de verdade. Não. A gente não vai por esse caminho, a gente consegue conhecer a Deus. A gente consegue se comunicar com Ele. Então, Ele é muito diferente de nós, mas tem conexão, tem comunicação. Lembra que o que Deus fala sobre Ele para nós, afirmando, Deus é amor. Você entende sim o que é isso. Você consegue entender isso. Não é uma coisa esotérica no sentido de não é, a gente nunca vai ter um contato real com quem Deus é. Entendem o que eu estou falando? E qual que é a semelhança entre Deus e os homens? Eu citei algumas, né? Tem mais, né? Quais são as formas em que a gente pode falar que existe semelhança entre Deus e os homens? Não retórica. Agora é a hora de vocês participarem, soltarem a voz. Algumas formas, né? Eu citei racionalidade, né? O que mais? Moralidade, né? Senso de justiça. A gente consegue ou não consegue? Nós somos seres morais, como Deus é um ser moral. Os animais não são seres morais. Ninguém bota eu tenho um gatinho lá na casa dos meus pais, né? O Bilbo. Os meninos, eles têm dois gatos, tem o Simba e o Bilbo. O Simba, eles podem fazer carinho tranquilo, porque, né, ele é bonzinho. O Bilbo, se fizer carinho nele, a gente fala, não faz carinho no Bilbo, porque ele dá umas patadas, sempre chega o menino chorando. Fala, o Bilbo me deu uma patada, né? Me deu um tapa. Não faz carinho. Mas a gente não bota o Bilbo no tribunal, entendeu? Eu não pego o Bilbo, a gente coloca o Bilbo na mesa e todo mundo aponta para o Bilbo, para ele. Por quê? Ele não é um ser moral, não. Aí eu explico, não, meu filho, é porque ele é um bicho. O bicho não tem, né? Aceita como ele é. Não tem. É assim mesmo, ele bate mesmo. Então, fica mais longe dele, não tem como a gente... Por que eu vou trabalhar no caráter do meu gato? Não vou trabalhar no caráter do meu gato. Então, beleza. A gente não coloca eles no tribunal. Só os seres humanos são seres morais. Tem mais alguma coisa? Além do senso de justiça? Um senso de eternidade. Interessante. Porque tem a questão do... meu animal de estimação vai para o céu, né? Vou responder isso aqui não, para vocês não ficarem com raiva de mim. Deus se apresenta como Pai. Essa referência de paternidade, de família, vem do próprio Criador. O Criador que nos dá essa referência de proteção pelo outro. Porque o ser humano não teria. Qualquer outro lugar, que nem você falou dos animais mesmo. Se você falar assim, a gente vai olhar para a natureza e se espelhar na natureza. Se deixar o leão, come os filhotes dele.
Né? Então, assim, essa referência de cuidado, de proteção, é do Criador. O próprio Criador nos deu. Ele nos se apresenta a nós como um pai amoroso. Tanto a paternidade quanto a maternidade vem de Deus. Não estou falando que Deus é Deus mãe. Deus é Deus pai. Esse é o título que ele escolheu para ele. Mas tanto a masculinidade quanto a feminilidade vem do nosso Senhor. Então, de onde que as mulheres retiram a sua feminilidade? De Deus. E talvez esse é um jeito diferente, porque às vezes só pensa Deus na masculinidade. Mas Deus é espírito. Deus não é homem nem mulher. Jesus é homem. Tá? Jesus não é mulher. Mas Deus Pai, né, embora tenha um título masculino, ele não é macho ou fêmea. Inclusive, se você voltar lá para Gênesis 1, 26... Gênesis 1, 26, ele vai dizer claramente, agora depois do 26, ele fala, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Certo? Só que esse homem aí, a palavra inclusive é a mesma de Adão, né? Adão, né? Que significa humano, humanidade. Deus criou a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que significa que nós não conseguiríamos ser a imagem e semelhança de Deus só com um dos sexos. Para a humanidade ser a imagem e semelhança de Deus, precisa dos dois sexos. O homem e a mulher. Se fosse só o homem, seria incompleto. Se fosse só a mulher, também seria incompleto. Tanto a masculinidade quanto a feminilidade refletem a imagem de Deus. Isso é uma coisa interessante que a Shirley colocou. Ok, seguindo um pouco. Tudo muito lindo até aqui. Quando eu perguntei como que Deus é semelhante a nós, eu gosto da linha do Gruden, que ele fala assim, a expressão se refere a todo aspecto em que o homem é como Deus. Ele não tenta delimitar de forma restrita, né? Porque os teólogos acham inúmeras características e vão, a cada texto, tentam classificar de certas formas. O fato é que o texto é assim, o homem é semelhante a Deus. Então, existem muitos aspectos, né? Em todo aspecto que a gente é semelhante a Deus, tem a ver com essa questão da imagem e semelhança. Mas, tem Gênesis 1 e 2, mas também tem Gênesis 3. Então, a queda entrou. O homem saiu do seu estado de inocência, saiu do seu estado criado, inicial, e entrou no estado de pecado. Ele caiu, pecou. Ao invés de reconhecer na criação a bondade de Deus, que foi criá-lo à imagem e semelhança, o homem prefere ser ele mesmo Deus. Essa é a natureza do pecado original. Isso foi uma citação do Ricardo aqui, Barbosa. Então, a queda o pecado é a corrupção da boa criação de Deus. O homem que é a imagem e semelhança de Deus, que é um ser derivado, o homem foi criado dependente de Deus. A gente nunca foi criado independente. Ele fala, eu quero ser independente. E existe até uma revolta. Eu sou derivado. Não sou derivado. Eu sou eu que vou determinar, né, quem eu sou, eu que vou determinar meu sentido. E aí o homem vai e se revolta contra Deus, pega do fruto, e quando o homem e a mulher fazem isso, e ocorre a queda, essa imagem e semelhança de Deus, ela é sim afetada, né? Ela é corrompida. Até existe um aspecto, o reverendo Paulo Anglada, ele escreveu um livro, e ele falou assim, eles perderam completamente a imago Dei moral. Imago Dei é imagem de Deus. Perderam essa capacidade moral, essa santidade, pureza moral com que foram criados. Então o homem foi criado bom. O homem não foi criado neutro. Tipo, nem bom nem mal. O homem foi criado bom, com a possibilidade de cair. E aí ele caiu e a pureza moral dele foi destruída. E aí agora, outra coisa que a gente conversa no Verdades Sólidas, né? Agora, é o que a gente tinha antes com Adão e Eva, que a gente chamava de livre-arbítrio, e agora a gente tem o que um homem caído tem. O que a gente chama de livre-arbítrio? A possibilidade de cair
ou não. Mas você é caído já, você nasceu caído, não tem mais essa possibilidade. Você nasceu caído, nasceu sem essa santidade, pureza natural que nós tínhamos antes. E agora, nossos sentimentos, né, o coração como um todo, que coração que é o teste aqui, o pastor fala isso sempre. Quais são os 3 aspectos do coração? Vontade, volição, razão e emoção. Pastor, estão aprendendo. Racionalidade, né? Emoção e volição. Tudo isso foi afetado. Então, os sentimentos estão desordenados. O seu corpo está desordenado. O seu corpo não funciona como deveria ser mais. E o corpo faz parte de quem nós somos. O nosso corpo faz parte de ser imagem e semelhança de Deus. Nosso corpo físico. Deus não tem corpo físico, né? Isso é coisa de... Acho que é Mormon, né? Que acha que Deus Pai tem um corpo físico. A gente não acha isso. Mas nosso aspecto físico é a maneira, por exemplo, como nossas emoções aparecem, né? Me mostrar que existem reações químicas no meu cérebro e assim vai, que estão relacionadas à tristeza, só prova que meu corpo manifesta as emoções do meu coração. Não prova que a emoção é a reação química e nada mais. Entendem? Então, nosso corpo tem a ver com a imagem e semelhança também. Mas aí, nosso corpo foi afetado, tudo foi afetado, nossa relação com a criação. Então, quando eu falei que a criação ela se torna meio selvagem para com o homem, né? Gênesis 3,19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então agora o ser humano, ele tenta criar cultura, ele tenta interagir com a criação, mas nem sempre a criação colabora. A gente sabe disso. A gente não chega a uma linha, dentro daquele equilíbrio, de achar que a criação é amiguinha do homem. Né? A gente não sai abraçando a árvore e achando, né, que é tudo muito bonzinho. Né? A gente tem uma relação. A relação é selvagem, é de inimizade, né? Não é amiguinho. Isso faz parte da maldição que a gente teve como consequência da queda. Nós não somos redentores da criação. Eu não consigo colocar a criação numa relação boa para comigo. Quem vai fazer isso é Jesus quando ele voltar. Até lá, mesmo que eu queira ser amiguinho do meu gato, ele de vez em quando dá uma patada, entendeu? Não tem como. Se eu quiser ser amiguinho de animais selvagens, pode ser que dê errado. Né? Então, por mais que às vezes você vê alguém tentando essa proximidade com a criação um pouco exagerada, o fato é que Deus colocou essa maldição e ela vai estar aí até a glória chegar. E no versículo 17 do capítulo 2, esse aqui é bem conhecido, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o homem morreu? Já parou para pensar nisso, né? Aí ele come do fruto, Deus expulsa ele do jardim. Morreu? Morreu depois. Ok. Outras. Morte espiritual. É por aí sim, né? Quando a gente tem um livro chamado Bíblia e o Futuro, do Anthony Huckman, eu acho que fala Huckman, é Huckman? Huckman. Anthony Huckman. Ele, lendo esse livro, foi me esclarecer uma coisa que eu nunca tinha pensado. Vida e morte na Escritura não significam existência e não existência. Porque às vezes a gente pensa em morte como assim, cessar de existir. Nunca é isso na Escritura. Morte e vida são formas diferentes de existir. Afinal, até depois da segunda morte, as pessoas continuarão existindo. Só que a existência da morte
é a que a gente chama de morte espiritual, é a separação de Deus. E essa separação de Deus tem a ver com a morte física? Tem tudo a ver com a morte física. O Paulo Anglada usou essa imagem aqui, ó. A vida provém de Deus. E se essa relação é interrompida, a morte é iniciada. Do mesmo modo como um galho começa a morrer no momento em que é cortado da árvore. Entende? A morte física é a consequência da morte espiritual. A gente estabelece essa causalidade entre as duas coisas. E o Huckman, né, ele fala assim, o significado mais profundo da vida é a comunhão com Deus. O significado mais profundo da morte tem de ser a separação de Deus. Pode falar, pastor. Tá, deixa eu só ajudar em alguns termos. Separação, quando a gente estava falando você estava falando de Gênesis, de similaridade, melhor dizendo. Similaridade. Então, tem uma palavra que é preciso a gente gravar, que chama-se compartilhamento. Porque similaridade, às vezes, pode as pessoas entenderem que depende da minha vontade. Não tem nada a ver com a vontade humana. Quando Deus cria o ser humano, Ele determina como as coisas serão. Então, Ele compartilha algo com o ser humano. Mesmo que ele não queira, ele é a imagem de Deus. E à medida, então, que Deus nos aproxima dele com o Espírito Santo, essa imagem, Deus trabalhando, vai se parecendo mais. Mas veja, mesmo que eu esteja longe de Deus, não queira absolutamente nada de Deus, ainda assim eu sou a imagem dele. Tá bom? Por que isso é importante? Porque as coisas são determinadas antes da queda. Então, teve um vídeo que viralizou, é uma pena, né? Mas de gente que tenta forçar a barra. Um cidadão chamado, que é a nossa excelência e eminência, Flávio Dino, comentando sobre os diversos tipos de família, me comenta, então, que no Antigo Testamento tem Abraão, Agar. Isso é de uma teologia pobre, porque ele está citando o Antigo Testamento, pós-queda, então, que não é ali que as coisas são determinadas pela vontade humana. Na verdade, existe uma diferença entre descrição e prescrição. Descrição, você descreve como as coisas são. Prescrição, você descreve como as coisas deveriam ser. Quando Deus fala da poligamia no Antigo Testamento, ele descreve, não há nenhum mandamento de que nós devamos ser polígamos. Isso é uma descrição. A prescrição, como Deus diz antes da queda, um homem para uma mulher. E que você vai ver o exemplo de felicidade disso no livro de Cantares. Então, embora ele esteja, dá para a gente perceber, é uma teologia muito ruim, mas às vezes tem gente que gosta de abraçar esse tipo de teologia ruim, tentando trazer para a igreja, achando que Deus está aprovando esse tipo de postura, tá bom? Então, não deveria nem ser comentado, mas é uma pena que alguém de um cargo tão alto fale uma besteira de um tamanho tão grande como esse, porque isso no meio da teologia, nem comentário não se fala, porque é muito distante do que as coisas são. Então, se no Antigo Testamento, antes da queda, foi determinado por compartilhamento, as coisas são do jeito que Deus manda que seja, então existe um tipo de domínio, sim, sobre a criação, sobre tudo, inclusive o marido dominando sobre a sua casa. Veja que interessante. Ali há uma prescrição. Só que o domínio do marido sobre a casa deve ser do mesmo jeito do domínio de Jesus Cristo sobre a sua casa. Então, o marido deve dominar dessa mesma maneira. Então, só deixar claro que esse termo compartilhar é muito, muito importante. É similar, mas Deus está compartilhando. Então, não é que eu estou olhando o amor de Deus e estou tentando me parecer com Ele,
por causa da minha vontade. Mesmo que eu não queira, eu vou obrigatoriamente fazer coisas assim, porque Deus compartilhou parte da natureza divina conosco, que é o que ele estava falando. Que no Novo Testamento, Pedro vai dizer que na santificação a gente vai assumindo uma coparticipação da natureza divina. Está vendo? Então, aquilo que foi criado antes da queda está sendo restaurado em Jesus Cristo. Mas e quem é ímpio? Ele continua sendo amoroso e assim por diante, pervertido porque Deus criou ele dessa maneira. E essa questão de separação, porque é muito importante, lembrando que eu acrescentaria que é a separação dos aspectos ou bondosos ou positivos de Deus. Porque não existe vida sem Deus. Então, a gente morre com Deus. Mesmo quem está morto. Eu estou falando de crente, não estou falando de ímpio. O cara está morto. Ele está se separando de Deus, ele está se separando dos aspectos de misericórdia e compaixão. Por quê? Porque não existe possibilidade de ele viver em algum lugar no universo sem que Deus o sustente. Não existe vida sem Deus. Isso é impossível. Então, a gente está se separando? Sim e não. Uma separação dos aspectos bons e uma impossibilidade de separação, porque essa separação total seria aniquilação. Como Deus diz que a gente vai sobreviver mesmo depois da morte, não existe aniquilação. Então, o inferno é a presença da ira de Deus sem possibilidade de mudança. Então, veja, ele está longe, separado de Deus? Dos aspectos de compaixão e graça, sim. Ele vai experimentar única e exclusivamente a ira de Deus na eternidade. Porque não tem como eu viver sem Deus. Ok? Então, só esse aspecto de compartilhar e de uma vida, a descrição e a prescrição, toma cuidado com isso, e a vida contínua, mesmo no inferno, porque quem vai estar no inferno é Deus. Não é Satanás. Satanás também vai estar lá, né? Tomando a chibata que ele merece, porque o inferno foi feito para ele, é o lago de fogo, né? Desculpa, Danilo, tá? Foi feito para ele, para os anjos malignos, que Judas diz que estão reservados para o dia da ira, e para aqueles que seguem os ensinos de Satanás, pervertido, tá bom? Então, Satanás vai... Então, o inferno não é um reino de Satanás para ele reinar. Ele não tem reino. Ele vai apanhar lá. Ele é o que mais vai apanhar. Ele, os anjos e todo mundo que foi nessa barca vão estar vivinho lá, sofrer. Esse aqui é o pepino do inferno, né? Porque se fosse aniquilação, como alguns tentam prometer, é a tentativa de sumir com o sofrimento. Não tem jeito. Por isso que a evangelização é muito importante. Obrigado. Confirmando isso que o pastor está falando, que toda a existência é fundada em Deus, né? Por exemplo, Atos 17 e 28, famosamente diz, né? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Né? Então, de fato, se Deus tirar a mão, acabou, assim, cessa de existir, né? Então, assim, é uma separação de Deus da sua bondade, né? Deus está presente no inferno na sua justiça, mas não na sua graça, né? Então, só confirmando e ratificando isso. Mas então estamos aqui vivendo, existindo, né? Mortos espiritualmente, com esse galho que uma hora vai dar na morte física também. E aí Deus envia, no meio disso tudo, o verdadeiro homem. E quando eu digo verdadeiro homem, isso aqui é interessante, o Ricardo Barbosa, que do Antigo Testamento todo, Deus está puxando Israel, atraindo com seus laços de amor, Israel vai recusando e o mundo continua nesse estado de perdição, mas aí Deus envia seu Filho. Olha só essa citação. Deus se revela a nós em seu Filho amado e nos revela também em seu Filho a humanidade que ele realizou no Éden e que foi corrompida com a queda.
O apóstolo Paulo afirma que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a revelação plena da humanidade criada à imagem e semelhança de Deus. Com o que eu quero dizer isso? Deus não é só, Jesus não é só verdadeiramente Deus, né? Ele também é verdadeiramente homem, humano. E nesse sentido, ele é o humano como Deus intencionava que o humano fosse. E nesse sentido, Jesus é mais humano do que a gente. Vocês estão entendendo isso? Ele é mais conforme o projeto original. Ele é a imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus do jeito que a gente nunca vai ser, né? Mas ele é tão perfeitamente homem que ele vive essa imagem e semelhança de Deus de uma forma que a gente nunca conseguirá, mas que na glória a gente vai ser restaurado à imagem e semelhança de Deus. Nós nunca seremos a imagem de Deus, como Jesus é, mas nós seremos restaurados para ser mais humanos do que nunca fomos. Então, o processo de se parecer com Cristo, quando Jesus diz segue-me, né, que no começo da aula eu citei, ele diz, crer em Cristo é reconhecer que ele é o Filho de Deus, o Salvador, o Messias e Rei, que veio para reinar, mas ele também é o ser humano perfeito, o verdadeiro homem, o segundo Adão, o primeiro fruto da nova criação. Então, Jesus ressurreto, você olha para ele, ele é Deus, e ele é completamente homem, extremamente humano. E isso é muito importante. Ele é o verdadeiro homem. Você falou uma coisa importante aí, Danilo, que é sobre as emoções se manifestam no corpo, mas elas não têm origem no corpo. Os anjos, por exemplo, não são seres corpóreos fisicamente como nós somos, e eles têm emoções ou eles têm reações, tá bom? Então, por quê? Porque isso é extremamente fundamental naquilo que a gente vai discutir sobre saúde mental. Porque tem muita gente que vai dizer que, entre aspas, o adoecimento mental está no corpo. Não, eu reconheço que há um adoecimento no corpo, é verdade. Mas mesmo uma criança que nasceu saudável, lá, bebezinha lá, está totalmente saudável, ela está saudável e totalmente doente. O problema é que a gente está vendo adoecimento e não adoecimento no corpo. Então, à medida que alguém cresce e vai ficando doente fisicamente, a gente diz que está ficando doente da alma. Não está, não. Tem um monte de gente, e eu já mostrei isso lá em 3º João e assim por diante, um monte de gente que não está bem fisicamente e está absolutamente prosperando espiritualmente. Porque o corpo é apenas o lugar externo onde as nossas emoções e a realidade do nosso coração, aquilo que você falou, se manifesta. Mas as nossas emoções não têm origem no corpo. É por isso que uma coisa muito difícil com toda a vênia, ou com todo o respeito e temor, é dizer que não existe sofrimento no corpo que justifique qualquer atitude pecaminosa. Isso é seríssimo, porque tem sofrimentos aí que são difíceis, eu sei disso. Não existe sofrimento no corpo, não existe, que justifique uma atitude pecaminosa. E como é que a gente vai conseguir isso? Só tem um jeito, cheio do Espírito Santo. Esquece. Não existe outra possibilidade. Porque tem um monte de gente com problemas fisicamente querendo justificar atitudes pecaminosas. Desculpa, diante de Deus e da igreja, nós não vamos conseguir fazer isso. É bom nem tentar aqui na igreja. A gente tenta, né? Mas é bom a gente tentar outros caminhos que é melhor, tá bom? Então, a dor no corpo traz dificuldades, não há dúvida alguma. Mas dificuldades pecaminosas, elas precisam ser barradas obrigatoriamente, qualquer que seja a nossa dificuldade física. Eu vou dar um exemplo que nem é uma dificuldade física, mas a galera arrota no meio da igreja, eu ouço isso faz 20 anos. Se os hormônios estão florescendo, como é que pode alguém não ter desejos sexuais se foi Deus quem criou os nossos hormônios assim? Ora, que eu saiba, Jesus Cristo foi adolescente e foi jovem. E que eu saiba, Jesus Cristo nunca exerceu sexualidade. E que se a plena humanidade depende do exercício da sexualidade, Jesus Cristo nunca foi plenamente humano.
Se ele é mais homem do que qualquer um de nós, desculpa, mas eu estou com vontade de fazer sexo, de transar, porque o fogo está dentro de mim. Fogo torcido, irmão. Não estou dizendo que não é para ter. Eu estou dizendo que está tudo distorcido dentro de nós. Tem que corrigir. Mas fisicamente não foi Deus que fez assim? Distorcido, não. Veja que Jesus Cristo não fez sexo, nem na adolescência e na juventude, nunca pecou e nunca fará sexo na eternidade. E é plenamente homem mais homem do que nós. Então, cuidado com essa tentativa de dizer alguma coisa existe no meu corpo, logo Deus é que está querendo, porque senão é a igreja quem está impedindo, tadinho dos nossos adolescentes, das viúvas, dos viúvos, dos separados, de tentar, ou até de quem é casado, de tentar ter uma vida que seja diferente sexualmente daquela que não é que Deus... a gente vai se assemelhar. Deus mandou que seja daquele jeito. E diga-se de passagem, da boca de Jesus Cristo, ele disse: o fardo que eu tenho é leve e o de vocês é pesado. Se o fardo que Jesus Cristo diz que ele tem é leve e tudo que ele fala é santo, fazer sexo dentro do casamento do jeito que Deus mandou é leve e é bom. E dizer para os adolescentes, eu não digo para o meu filho, adolescente, que ele não deve fazer sexo antes do casamento. Ele vai dizer, é fácil, você está casado. Eu digo, tem que fazer sexo dentro do casamento, porque tem gente que está casado e quer fazer sexo fora do casamento, e tem gente que está casado e não quer fazer sexo dentro do casamento. E aí nós temos um problema enorme. Porque tem gente que tem que ser corrigido, porque se casou é para ter vida sexual. Veja que é uma atitude pecaminosa. Não adianta tentar inventar. Não tem jogo de palavras. Então eu ensino para o meu filho assim: filho, do mesmo jeito que eu estou debaixo da responsabilidade de purificar meu coração para exercer sexualidade do jeito que Deus manda, você também. Veja que eu não estou mandando ele fazer uma coisa que eu não faça. Filha, do mesmo jeito que agora você é casado e tem que continuar exercendo a sexualidade e se controlar, você também. Para aqueles que são viúvos ou separados, do mesmo jeito que eu tenho que me controlar, você também. Ué, mas isso não é ruim? Porque na psicanálise, basicamente, o adoecimento é você guardar as coisas para si. Eu vou repetir. Para a psicanálise, o adoecimento é guardar as coisas para si. Biblicamente, a salubridade está em guardar as coisas para si. É muito diferente. Então, cuidado com quem você está ouvindo, irmão. Porque sexualidade é dentro do casamento. E casou é para ter sexo e não é para usar o sexo como moeda de troca. Eu estou falando só uma das coisas que está lá em Gênesis capítulo 1, como Deus mandou, as implicações disso no que a gente vai dizer que é saúde mental, tentando botar um remédio dizendo que o problema está no corpo, quando na verdade o problema está na alma. Obrigado. Ok, até porque a gente está conversando justamente porque as causalidades primordiais, primeiro morreu espiritualmente, depois veio a física. E até quando a gente está falando da restauração, como é que restaura a imagem do corpo glorificado? Começa a ser restaurado no espiritual, dentro de nós. Então, quando vem Jesus, o homem perfeito, com a obra perfeita, e nós somos convidados a colocar a fé nele. O que acontece quando a gente crê em Cristo? Somos unidos a ele e somos feitos conforme a imagem dele espiritualmente. Mas, na glória, essa restauração espiritual vai ser consumada numa restauração também física. Certo? O corpo físico vai ser restaurado. Corpo glorificado. A gente vai estar no novo céus, nova terra, com o corpo. Né? Não vai ser só o fantasminha. Então, como é que funciona essa restauração da imagem de Deus? Regeneração. Né? Eu vou só passar por isso aqui. Regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, perseverança na caminhada da santificação e resultando em glorificação. O Paulo Anglada fala: a restauração da imagem de Deus no homem só se realizará
plenamente no estado eterno, com a glorificação do nosso corpo, à semelhança de Cristo. Mas ela é progressiva. Olha, vamos lá para Colossenses 3. Eu estou encerrando. Colossenses 3, versículos 9, 10 e 11. Olha só como existe um aspecto progressivo da restauração dessa imagem hoje. Né? Colossenses 3, 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E aí no versículo de 11 ele diz, né, não pode haver grego nem judeu, mas por quê? Porque Cristo é tudo em todos. Então, unidos a Cristo, nós estamos sendo revestidos, refeitos. Ele está formando a gente de novo. E aí, onde que ele vai nos formando de novo? Onde é que está essa formação espiritual? Para você não achar que é um negócio muito subjetivo, e quando a gente fala interno, assim, uma coisa muito de sentir e tal. Onde é que está? Não mintais uns aos outros. Não mintais uns aos outros. Deus está refazendo a gente como? O nosso espírito, a nossa moralidade e a nossa conduta. E aí ele vai nos tornando como Ele é, a imagem de Deus. E aí na glória, sim, a gente está se tornando cada vez mais humano, com o homem no estado de graça, e na glória a gente vai ser mais humano do que a gente nunca foi até então. Por que os crentes têm que morrer, né? A gente morreu espiritualmente e aí a morte física vai chegar. Mas nós somos revivificados, né? Ainda aqui. Então nós não estamos mais mortos espiritualmente. E aí tem a morte física. Mas aí quando chega a morte física, o que acontece com você? Como o Keller dizia antes de morrer, né? A morte só pode me fazer melhor. Ela só pode me melhorar. Então, quando a gente chegar no momento final e a morte, enfim, chegar, e aí Paulo diz que o morrer é lucro, viver em Cristo, viver é Cristo, morrer é lucro, a gente deixa o corpo temporariamente para estar com Cristo, mas refeito à imagem dele. E quando Cristo voltar e os corpos forem ressuscitados, estaremos com ele nos nossos corpos. E ser humano tem tudo a ver com ter corpo, ser físico, né? Jesus tem corpo hoje em dia? Tem, ele é humano. Jesus é o ser humano perfeito que vai nos levar a ser seres humanos perfeitos um dia de novo. Então, nós vamos ser perfeitamente a imagem e semelhança de Deus. Da minha parte, eu encerro aqui. Mais alguma? Pode falar. Quer pegar o meu aqui? Porque esse aí estava dando o meu. Acho que só vamos dar um aviso aqui. O presbítero Robson, acho que quer dar um aviso e já ora, então. Queridos, ontem a irmã Ivani mandou uma mensagem para a Graça e há pouco eu falei com o irmão Cléus, tem a ver com ele. Ele passou mal há 2 dias atrás. Né? Graça, me confirma aí, foi há 2 dias atrás, né? Ele foi ao hospital fazer um procedimento médico há 2 dias atrás e teve uma queda brusca de pressão, né? Ele estava no Sírio-Libanês e foi assim, uma queda muito brusca, né? A pressão caiu a 7/8, se eu não me engano, e os médicos disseram que se ele não tivesse nenhum bom hospital, ele poderia ter morrido, né? Então, houve uma intervenção imediata, e resolveu, estabilizou, né? Ele recebeu alta há poucos instantes, deve estar em casa. E eu comunico isso para que a igreja esteja orando pelo irmão Cléus, tá? Para que o Senhor possa restabelecer a saúde dele. E vamos orar para que o Senhor abençoe, né, nesse procedimento médico que ele está se convalescendo. E por essa situação, né? Porque foi para fazer um procedimento e causou essa situação que aparentemente não tem uma relação com o procedimento que ele foi fazer, no caso, né?
Então, fez um eletrocardiograma e tudo mais, mas ele está fora de perigo, já recebeu alta, mas carece da nossa intercessão, tá bom? Então, vamos orar nesse momento, encerrando a escola dominical, e aproveitarmos também para orar pela vida do irmão Cleus. Deus, obrigado por essa manhã, por esse estudo rico que o Senhor nos agraciou, que o Senhor nos iluminou e nos trouxe, ó Deus, ensinamentos profundos sobre como o Senhor definiu que nós nos relacionássemos contigo, como nós devemos nos relacionar com a obra da criação. E, ó Deus, nós saímos daqui alimentados, instruídos pela Tua palavra e desafiados, ó Deus, a vivermos segundo a Tua prescrição para as nossas vidas, ó Deus, e desenvolvimento da nossa fé e da nossa relação com o Senhor e com a obra da Tua criação, Pai. Abençoe a vida de cada um de nós, Pai. Que possamos, ó Deus, caminhar em conformidade a tudo que aprendemos aqui. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos, ó Deus, na obediência da Tua palavra. Pai querido, também queremos, nesse momento, apresentar a vida do irmão Cleus nas Tuas mãos. Tu sabes, ó Deus, exatamente o que causou aquela queda de pressão, aquele risco, ó Deus, de morte nele, mas o Senhor foi misericordioso. O Senhor levou o livramento, o Senhor usou a medicina, ó Deus, para, por meio dela, ó Deus, cumprir a Tua vontade em preservar a vida do Teu servo e abençoá-lo, ó Pai. Ele recebeu alta, está indo para casa, que o Senhor esteja com ele, ó Pai, abençoando, e que o procedimento que ele foi realizar, ó Deus, possa, ó Deus, surtir o efeito que todos nós queremos, que é a cura, que é o restabelecimento pleno da saúde dele, Pai. Abençoe a vida da Ivani, a vida do Lucas, ó Deus, dá tranquilidade aos corações deles, e que o Senhor seja bondoso e misericordioso, como tem sido até aqui com essa família. Ó Deus, abençoe ricamente a vida do Teu servo, restabelece a saúde dele. É a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.